Olá a todos, bem-vindo à zona de reunião. Vamos para a nossa aula de operações terrestres. Continuando operações ofensivas, formas de manobra tática ofensiva. Nas operações ofensivas, as tropas atacantes podem empregar 5 formas de manobra tática ofensiva, ou a combinação delas, para colocar seu poder de combate em vantagem sobre o inimigo. Então nós temos aí uma das manobras táticas ofensivas, a penetração. Temos o ataque frontal, desbordamento, envolvimento e infiltração, né? Alguns estudiosos aí gostam de gravar isso aí com a sigla de PADEI, né? Eu mesmo não sabia disso não, mas conversando com o pessoal que estava estudando para a prova, realmente muitas pessoas têm facilidade de gravar assim, mas eu no caso eu não consigo não, e eu tenho medo também de misturar MARAP com PADEI, com CCM, então é melhor você aprender os tipos de manobra do que tentar esse tipo de decoreba, vamos dizer assim. Para quem tem facilidade, nada contra. Mas continuando. Vamos falar de penetração. Na penetração, o ataque principal é orientado contra uma faixa estreita da posição defensiva do inimigo, com a finalidade de romper o seu dispositivo, dividi-lo e derrotá-lo por partes. Essa manobra é adotada em função da existência de uma ou mais das seguintes condições: o dispositivo inimigo não apresenta flancos acessíveis ou vulneráveis, ou seja, as laterais deles ali impossibilitam qualquer tipo de outra manobra. Não há tempo suficiente para a montagem de outra forma de manobra, ou seja, tem que ser realizada a manobra tática ofensiva e não tem outro jeito. Então o pessoal parte para a penetração. O inimigo está desdobrado em larga frente, né? Então você escolhe uma frente estreita para dividi-lo no meio, né? E também dividir a sua capacidade tática. Existem pontos fracos na posição defensiva, né? No caso o comandante ele observou que existem pontos fracos ali naquela frente, então ele tem uma facilidade de utilizar esse tipo de manobra. O terreno e a observação são favoráveis ao atacante, então nisso aí nem se fala. Quando a defensiva ela perde esse tipo de vantagem, né? Quando o atacante tem vantagem sobre o terreno e a observação, então ele pode brincar no terreno, vamos dizer assim, e utilizar as manobras que melhor são favoráveis a ele. Há disponibilidade de forte apoio de fogo, então também isso facilita muito, onde digamos que há um amaciamento do terreno antes de iniciar esse tipo de manobra. Então com isso a tropa defensiva já está com o psicológico um pouco abatido e facilita esse tipo de manobra tática ofensiva. A penetração, em geral, compreende de 3 etapas, então ela também divide em 3 etapas, que é o rompimento da posição defensiva avançada do inimigo, então há aquele choque, né, naquela frente, é como se fosse uma flecha penetrando numa madeira, então há o rompimento da posição defensiva. Logo após, ela vai ter o alargamento e manutenção da brecha, ou seja, ela dividiu a frente em duas, ela vai separar, ela vai começar a desbordar, né, digamos, também em largura, para fazer o alargamento da brecha e a manutenção da brecha. E conquista e manutenção de objetivos que quebrem a continuidade da defesa inimiga e crie oportunidades para o aproveitamento do êxito. Então, você rompeu, fez o alargamento, ou seja, desdobrou no terreno em largura dentro da posição defensiva, destruiu aqueles pontos objetivos, como por exemplo, armas de apoio, reserva, né, PC de comando e controle, né, de comando e comunicações, melhor dizendo, você tomou toda a parte de logística do inimigo, então com isso você já está praticamente, digamos assim, com a manobra já quase toda completa, né? Aí você vai utilizar, dentro das possibilidades, o aproveitamento do êxito, que é o quê? Quando o inimigo já perdeu o seu poder tático, né? Quando ele já começa a desdobrar no terreno a fim de desengajar, aí você vai utilizar o aproveitamento do êxito. Então a penetração ele tem esses 3 etapas: o rompimento, alargamento, um desdobramento em largura e a conquista dos objetivos. Ataque frontal. Nesta forma de manobra, o ataque incide ao longo de toda a frente da posição defensiva inimiga com a mesma intensidade, diferente da penetração, que ele pega uma frente estreita, né? De acordo com a norma, vamos ler novamente: forma de manobra, o ataque incide ao longo de toda a frente da posição defensiva, inimiga com a mesma intensidade. Normalmente o ataque frontal é a forma de manobra menos desejável. Por quê? Porque o inimigo terá condições de aplicar o seu máximo poder de fogo em toda a frente da tropa atacante.
Digamos que você tem uma frente ali de 200 metros da tropa atacante, com apenas uma MAG, você consegue varrer toda aquele tipo de ataque que está tentando acabar com a sua defensiva. Então é um ataque que não é muito recomendável, né? Vamos ver aí alguns outros motivos, né? A menos que haja uma grande superioridade, aí é um dos motivos de você utilizar, uma grande superioridade de poder de combate do atacante, raramente o ataque frontal conduz resultados decisivos. Ou seja, você não consegue acabar totalmente com uma defensiva apenas com ataque frontal, exceto se você for com, digamos que lá tem uma cota sendo defendida por uma companhia, você vem atacando com um batalhão, né? Como a gente tem essa mania, não. Nós temos a doutrina, melhor dizendo, de sempre atacar na proporção de 3 para 1. Então, se você tem uma companhia, digamos que você vai com um batalhão, com ataque frontal você tem grandes chances de acabar de vez, né? De decidir o combate com ataque frontal utilizando um batalhão. Por tal razão, o atacante deve procurar criar ou aproveitar vantagens e condições que lhe permitam evoluir para outra forma de manobra que propicie o êxito esperado. Então, você atacou ali, né? Então, dentro das vantagens obtidas com aquele ataque, você tem que ter a mobilidade de mudar a sua formação para ter totalmente digamos, um aproveitamento do êxito na missão. Desbordamento. No desbordamento, o ataque principal ou desbordamento contorna por terra ou pelo ar as principais posições defensivas do inimigo, visando conquistar o objetivo, a retaguarda do seu dispositivo. Então isso aí já explica. Você tem o ataque principal, ou ele desborda por terra ou no caso pelo ar, né? Deve ser, eles formam L-equipe para pegar o inimigo pela retaguarda. Esta manobra procura evitar o engajamento decisivo com a parcela principal do sistema defensivo, ou seja, a frente, atingindo onde é mais fraco, no caso nos flancos ou na retaguarda, desorganizando seus sistemas de comando e comunicações de apoio logístico e meios de apoio de fogo, e cortando seus itinerários de retraimento, impondo-lhe uma destruição em posição, ou seja, você encurrala o seu inimigo, vamos dizer assim, não chega a encurralar propriamente dito, mas você cortou as suas comunicações, a sua logística, o apoio de fogo e os seus itinerários de fuga, em caso de retraimento, o inimigo o psicológico dele já está abatido. Então, com isso, você tem uma facilidade muito grande de obter êxito no caso do ataque, né? Utilizando o desbordamento. Um ou mais ataques secundários fixam o inimigo, forçando-o a combater em duas ou mais direções simultaneamente, desviando sua atenção ao ataque principal. Então, ou seja, enquanto está tendo aquele desbordamento ali, né, da força principal, do ataque principal, ataques secundários, digamos, estão atacando ali na frente e um dos flancos, enquanto o outro ataque ele está contornando para pegar toda aquela parte ali, digamos ali, a espinha dorsal da defensiva. É a forma de manobra tática que oferece melhor oportunidade para a obtenção do sucesso e tende a diminuir o número de baixas entre os atacantes. Em condições normais, o desbordamento deve ser adotado preferencialmente à penetração e ao ataque principal, ou seja, se você pode fazer o desbordamento, então ele é melhor, ele tem que estar sempre à frente da penetração e ao ataque principal e ao ataque frontal. Como dizer, vamos ler novamente. Em condições normais, o desbordamento deve ser adotado preferencialmente à penetração e ao ataque frontal. Então, ele tem vantagem sobre essas outras duas formas de manobra tática. A execução do desbordamento caracteriza-se pelo sigilo nas ações iniciais, rapidez no deslocamento do ataque principal e proteção dos seus flancos expostos. Ou seja, para você conseguir desbordar o inimigo, digamos, com helicóptero ou por terra, você tem que ter um sigilo muito bem planejado, entendeu? Tem que ter um planejamento bem detalhado e tem que ser rápido, né? A gente sabe que a segurança e rapidez, eles não andam junto. Mas para você obter êxito no desbordamento, você tem que conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E também depois, quando você começa a atacar, você também tem que ter proteção nos flancos, porque o inimigo pode utilizar a qualquer momento, se ele tiver com uma defesa bem estruturada, ele pode usar a reserva dele para atacar os flancos de um ataque principal, né? Então vamos falar, ainda falando de desbordamento, nós temos o desbordamento duplo, né? É uma variante do desbordamento em que o atacante procura contornar simultaneamente ambos os flancos da posição inimiga. É de difícil controle e exige grande superioridade de poder de combate e de mobilidade, ou seja,
No outro você utilizava o ataque principal em um, você que tentava pegar o cara pela retaguarda, utilizando uma força secundária ou duas forças secundárias num determinado ponto, né, para tentar iludir o inimigo. Já o desbordamento duplo não. Você usa duas forças atacantes simultaneamente para pegar os flancos da posição inimiga. Claro que aí o seu plano de comunicações, toda a sua estrutura, ela tem que estar bem organizada para você ter êxito na missão. E temos o desbordamento como técnica de movimento. É semelhante ao desbordamento como forma de manobra tática ofensiva, na medida em que o atacante, por meio de uma força secundária, fixa o inimigo, enquanto o grosso contorna suas posições. Entretanto, esta manobra não tem o propósito de atacá-las, e sim manter a impulsão do ataque, evitando a aplicação do poder de combate em ações que não contribuam para o atendimento de uma tarefa específica. Então você utiliza uma força fixa enquanto a outra desborda, né? E a ideia, né, o propósito dela é o propósito de atacá-la e sim manter a impulsão do ataque, evitando a aplicação do poder de combate em ações que não contribuam para o atendimento de uma tarefa específica. Então isso aí é a definição do desbordamento como técnica de movimento. Envolvimento. No envolvimento, o ataque principal contorna por terra ou pelo ar as posições defensivas do inimigo, visando conquistar objetivos profundos à sua retaguarda, ou seja, além da retaguarda. Esta manobra força o defensor a abandonar sua posição para fazer face à ameaça envolvente. O inimigo é então engajado em local escolhido pelo atacante. A adoção desta forma de manobra é de grande importância em situações nas quais exista a oportunidade de conquistar um ponto crítico antes de uma tropa inimiga possa retirar-se ou ser reforçada. Difere do desbordamento por não ser dirigido para atingir o inimigo em sua própria posição e por sujeitar a tropa envolvente a operar independentemente fora da distância de apoio de qualquer outra tropa terrestre ou atacante. Então isso aí é a grande diferença do envolvimento e do desbordamento. O desbordamento você contorna a posição inimiga e ataca na posição que ele está fazendo defensiva. O envolvimento não, você vai além da retaguarda, você pode fazer todo ali um artefato preparado, digamos assim, aguardando o inimigo, né, e pegando fora da posição. Continuando. Com a possibilidade do emprego de helicópteros, o envolvimento vertical, passou a ser empregado largamente nas operações anfíbias. O duplo envolvimento tem considerações semelhantes às já apresentadas para o duplo desbordamento, acrescido da maior profundidade de operações e a falta de apoio mútuo. Infiltração. A infiltração possibilita o deslocamento furtivo de uma força por elementos isolados ou em pequenos grupos, através, sobre ou ao redor das posições inimigas, ou em seu interior e o seu posterior desdobramento à retaguarda dessas posições. Embora a infiltração possa ser empregada nas operações defensivas, ela é normalmente realizada em operações ofensivas, apoiando a ação principal e direcionada para atacar o inimigo após a passagem através de suas posições, pelo flanco ou pela retaguarda, em apoio a uma operação de maior vulto. Conquistar posições de bloqueio após a passagem através de posições inimigas, para impedir o seu retraimento ou que seja reforçada. Atacar posições sumariamente organizadas após passar através do dispositivo inimigo. E inserir forças para conduzir operações de inquietação e desgaste na área de retaguarda do inimigo. A infiltração pode ser realizada por tropas a pé, teletransportadas, usando embarcações e lançadas por paraquedas. Então a infiltração ela é utilizada por pequenos grupos, né? Na nossa realidade, eu creio, né, assim que ela é bastante, se no caso a gente tivesse uma ofensiva, né, preparada numa real, a infiltração ela seria utilizada ou assim, dependendo do terreno, claro, por comandos anfíbios, né? O pessoal ali especializado em operações Pantanal, se fosse numa área especializada nele, operações ribeirinhas, né? Seria um pessoal de operações especiais, vamos falar de um grosso modo, né? Então ela é uma tropa que ela tem assim a função dentro da ofensiva de fazer uma inquietação, né? E desgastar o inimigo por ser de menor vulto, né? Claro que ela tem um grande valor de ataque, de conquista, mas dentro do... Creio que numa ofensiva, a característica maior dela é essa parte de inquietação, porque ela, como tem uma mobilidade muito rápida, né, ela tem uma rapidez de locomoção,
e de desdobramento no terreno, ela causa um grande estrago, tanto na parte tática quanto no psicológico do inimigo. E ela tem essa característica de ser realizada, que ela pode ser a pé, por helicóptero, embarcação ou até paraquedas. Por isso que eu falo, são pessoas que têm uma especialização operativa maior do que a tropa, digamos assim, de infantaria, a tropa convencional, né? Então a infiltração ela é marcada por esse tipo de características. Continuando a infiltração, a existência evidente de brechas no sistema defensivo inimigo, combinada com a boa transitabilidade do terreno e adequadas cobertas, possibilitará aos elementos de infiltração o emprego de viaturas, embora possa haver comprometimento da surpresa. O escalão mais apropriado para a realização da infiltração é o batalhão de infantaria de fuzileiros navais, ou menores. Entendeu? Eu falei do pessoal de operações especiais, mas no manual está falando que o melhor que tem é a realização do batalhão de infantaria, ou menores. Em escalões maiores, o batalhão pode adotar esta forma de manobra em apoio aos demais elementos que executam uma forma de manobra. Então, claro que está falando batalhão, porque o vulto dessa defensiva, ela parte de uma, digamos, de uma brigada, de uma UANF, né? Então o batalhão é uma das menores frações que tem desse tipo de ofensiva. Mas se fosse uma defensiva nível batalhão, dificilmente você ia usar um batalhão para fazer esse tipo de infiltração. Você pegaria aí uma equipe de comandos anfíbios, né, de operações especiais, para fazer esse tipo de manobra tática ofensiva. A adoção dessa forma de manobra tem a seguinte vantagem: possibilitar o emprego de tropa com menor poder de combate contra uma tropa de maior poder de combate, diminuir baixa desde que mantido o sigilo e garantida a surpresa, conquistar a região em profundidade com maior rapidez, né, que você vai ali furando, né, as brechas do inimigo até que ele já esteja incapacitado de manter a sua posição, e desorientar e desorganizar o inimigo preparado para o combate linear. Tá aí, ó. Pode ver que todas as características e as adoções têm a parte de desorientar e desorganizar, porque quando você tem uma fração muito pequena, torna difícil você conseguir neutralizar isso, ainda mais se tem um pessoal especializado em fazer infiltração, né? Com isso nós terminamos essa aula e até a próxima.